Olá, meu nome é Pedro Melo, sou professor da disciplina de Ciências e nessa aula de hoje vamos tratar os seguintes assuntos: vida e evolução, citologia e genética. Vida e evolução. O que é a vida final? Esse termo vida, a gente lida com ele diariamente, né? Escuta falar, mas definir o que é a vida não é algo tão simples. Os cientistas elencaram alguns pré-requisitos que dá para definir o que é um ser vivo, para a gente distinguir um ser vivo de algo não vivo. Uma das coisas, o corpo do ser vivo tem que ser formado por moléculas orgânicas, ou seja, constituída de carbono, hidrogênio, ligada a oxigênio e nitrogênio. Outro pré-requisito para ser considerado um ser vivo é que ele apresente metabolismo próprio. O que é o metabolismo? É o conjunto de reações químicas capazes de sintetizar ou degradar moléculas com gasto e também gerando energia. Isso é o metabolismo, é o funcionamento do ser vivo. Um terceiro pré-requisito é que esse ser vivo seja capaz de se reproduzir, ou seja, transmitir essas características para os seus descendentes. Aqui do lado a gente tem uma imagem com uma diversidade de seres vivos, várias formas diferentes de seres vivos, desde os seres mais simples, as bactérias, a seres complexos como os animais. Mas a evolução, o que a evolução tem a ver com isso? A evolução é a mudança de características a nível de população ao longo do tempo e que essas mudanças são transmitidas aos seus descendentes, né? Tem uma frase famosa na biologia do Dobzhansky, que diz que nada na biologia faz sentido, a não ser à luz da evolução. Então todo conhecimento científico é baseado na teoria da evolução. Estimam-se que há, habitando hoje o planeta Terra, 8,7 milhões de seres vivos, né? Apesar de que uma pequena parte dessas foram catalogadas. Aproximadamente 1,2 milhões de espécies foram catalogadas. As demais são desconhecidas pelo homem. O ramo da biologia que cataloga as espécies é a taxonomia. Aqui a gente tem essa diversidade de seres, estimam-se que quase 9 milhões de seres vivos em formas diferentes, mas tem uma unidade básica que forma todo o corpo de todos os seres vivos. Desde os seres vivos que têm seu corpo formado por uma única célula, como as bactérias, a seres vivos que apresentam trilhares de células formando o corpo, como é o caso dos humanos, né, de um animal. Essa unidade básica são as células. Aqui a gente tem uma imagem de uma célula animal, né? É uma célula complexa, mas existem 3 estruturas que vão estar presentes em todas as células. Uma delas é a membrana plasmática, que delimita o tamanho das células, né? Delimita a parte interna da célula da parte externa. Outro componente que vai estar presente em todas as células é o citoplasma. O citoplasma, aqui em azul, é um material gelatinoso que preenche a célula. E o terceiro componente que vai estar presente em todas as células é o material genético, que vai estar aqui, no caso da célula animal, vai estar aqui no núcleo, e é onde está toda a informação daquele ser vivo, daquele indivíduo. Vai estar armazenado no DNA, no material genético. Ali vai estar a informação do que essa célula vai fazer, como ela vai fazer e quando ela vai fazer, né? Aqui a gente tem o DNA organizado em cromossomos. Aqui a gente tem um par de cromossomos. Esse cromossomo é formado por uma longa fita de DNA, né? Aqui a gente tem um cromossomo, um par de cromossomos, e aqui a gente tem o gene. O gene é o responsável por transmitir as características. Então aqui, ó, tem uma imagem de uma célula, uma imagem geral de uma célula. Aqui a gente vai ter a membrana plasmática, o citoplasma, e aqui no meio nós temos um par de cromossomos homólogos. Essa célula é uma célula diploide. Nós vamos ver que tem 2 tipos de células no nosso corpo. As células diploides, que formam todo o corpo, e as células haploides, que são os gametas, ou células sexuais. A célula diploide vai ter sempre o número de cromossomos emparelhados, aos pares. No caso da espécie humana, a célula diploide humana apresenta 46 cromossomos, distribuído em 23 pares de cromossomos, né? Isso é a célula diploide, ou célula somática 2N.
Aonde vão estar essas células? Em toda parte do nosso corpo. As células que formam nossos olhos, a língua, coração, desde a célula da ponta do dedão até a célula do neurônio na cabeça, vão ter esses 46 cromossomos emparelhados aos pares de 23 cromossomos cada célula. Tá? Elas se diferem das células haploides. Quais são as células haploides? São as células sexuais. O que tem de diferente nessas células? As células somáticas, células diploide, apresentam 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Já as células haploides apresentam apenas 23 cromossomos, ou seja, apenas um lote de cromossomos. E as células diploides apresentam 2 lotes desses cromossomos homólogos. Aqui a gente tem, no caso, a célula sexual masculina é o espermatozoide, que é uma célula haploide, e a célula sexual feminina é o óvulo, que também é uma célula haploide. São produzidos nas gônadas. No caso, a gônada masculina é o testículo, que é onde vai estar produzindo esse tipo de célula, as células sexuais, responsáveis pela reprodução. E a gônada feminina são os ovários, que é onde vai estar produzindo esse tipo de célula, que tem a metade do número de cromossomos de uma célula somática. O que acontece, então? Quando as células sexuais se fundem, se juntam, ocorre a fecundação. A fecundação é a formação de um novo indivíduo a partir das células sexuais dos pais. No caso, o espermatozoide com 23 cromossomos do pai, mais o óvulo com 23 cromossomos se fundem e formam uma célula somática, uma célula com 46 cromossomos. Isso na espécie humana. O número de cromossomos vai variar de acordo com a espécie. Por exemplo, uma borboleta apresenta, uma espécie específica de borboleta apresenta 208 cromossomos as suas células somáticas. Isso quer dizer que as células do corpo da borboleta vão apresentar 208 cromossomos, ou 104 pares de cromossomos. Como a gente viu, as células somáticas são formadas aos pares. O gameta da borboleta, a célula sexual dessa borboleta, vão apresentar metade do número de cromossomos da célula somática, ou seja, 104 cromossomos em cada célula somática dos gametas dessa borboleta. No caso da espécie humana, são 46 cromossomos da espécie somática, a célula somática, e 23 as células sexuais. Tem um outro exemplo dessas moscas de frutas, no qual elas apresentam 8 cromossomos, as suas células somáticas. As células sexuais dessas moscas de frutas apresentam 4 cromossomos. Vai ser sempre a metade do número de cromossomos das células somáticas, né? As células sexuais vão apresentar sempre a metade do número de cromossomos da célula somática. Qual é a diferença entre as células diploides e as células haploides? É o número de cromossomos. As células haploides vão ter a metade do número de cromossomos. Por que isso é importante? Porque quando elas se juntarem, elas vão formar uma célula diploide. 2 células haploides se juntam e formam uma célula diploide, que no caso vai ser quando se juntam o espermatozoide com o óvulo, forma-se a primeira célula do novo indivíduo, que se chama zigoto. E de lá para cá, como que de uma única célula vai se formar um organismo com trilhares de células? É o que a gente vai ver agora. Responsável por isso são as divisões celulares. Existem 2 tipos de divisões celulares. A mitose. A mitose vai formar as células somáticas. Como que isso acontece? A gente tem aqui uma célula somática, uma célula que apresenta os cromossomos duplicados. No caso da espécie humana, apresenta 23 pares de cromossomos. A célula está lá, ela vai começar a se dividir. Vai ter as etapas, que nós não vamos falar aqui agora. São 4 etapas: prófase, anáfase, metáfase e telófase. Isso vai fazer o quê? Primeiro vai duplicar o material dentro dessa célula, para depois se dividir. O resultado disso vão ser a origem de 2 células novas a partir de uma. 2 células idênticas à célula matriz, à célula mãe. Então as células filhas, no processo da mitose, vão ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Ou seja, na espécie humana, uma célula somática, quando ela sofre mitose, ela vai originar 2 células somáticas de 46 cromossomos cada. Então, o processo de divisão celular que origina 2 células com a mesma composição genética é a mitose. Para que ela é importante? Para o crescimento,
né? Como eu te disse, após a fecundação, forma-se uma única célula, e a partir dali vão formar-se outras células, para que haja o crescimento desse organismo. E responsável por esse crescimento é a mitose. E também por reparar células danificadas. Um tecido nosso que está sempre em mitose é o tecido epitelial. As células danificadas vão sendo repostas através desse processo de divisão celular chamada mitose. Outro processo de divisão celular, esse aqui, vão formar os gametas, as células sexuais, as células haploides, que apresentam a metade do número de cromossomo de uma célula somática. É dividido em duas etapas a meiose. A primeira etapa é como se fosse uma mitose. A partir de uma célula vão se gerar duas células idênticas, com o mesmo número de cromossomos. A transformação vai se dar nessa segunda etapa. Na segunda etapa, cada célula dessas, da primeira etapa, vão se originar outras duas, porém com a metade do número de cromossomos. Aqui, ó, a célula humana somática 2N com 46 cromossomos vai se dividir em duas células com 23 cromossomos cada. Essa é a característica das células sexuais, dos gametas, apresentar a metade do número de cromossomos. E isso é possível através desse tipo de divisão celular que nós conhecemos como meiose, né? Então, como a gente viu, a meiose acontece no homem, acontece no testículo e vai originar células sexuais espermatozoide, e na mulher acontece no ovário, onde vai formar as células sexuais, o óvulo. Quando essas duas se encontram, forma-se uma célula somática, a célula de um novo organismo, de um novo indivíduo. É a forma de reprodução da espécie, juntar as células sexuais. Com isso vai se formar uma primeira célula desse ser vivo, que é o zigoto. E quando se forma esse zigoto, ele vai se multiplicar através da mitose, né? Como a gente viu no slide anterior. Aqui nessa imagem, a gente tem uma célula e algumas partes dessa célula, né? Alguns locos dessa célula é onde vão estar situados os genes. Como a gente viu, o gene é uma porção do DNA responsável pelas características do indivíduo. A gente tem um DNA grande, mas apenas alguma parte dele é que vão se expressar em características nos indivíduos, né? Nos cromossomos homólogos, aqui a gente tem um par de cromossomos homólogos, um cromossomo amarelo e um cromossomo vermelho ali nessa imagem, né? É um par de cromossomos homólogos. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, que a espécie humana há 23 pares, aqui a gente está falando de um. Cada partezinha dessas é considerado um alelo, é onde tem a parte de um gene que vai expressar uma certa característica. Aqui a gente tem azão, azinho, isso quer dizer o quê? Que o gene desse azão é dominante em relação ao gene desse outro, esse gene homólogo, né? Esse alelo homólogo desse outro cromossomo. Aqui nós temos duas situações de alelos. Uma homozigótica, que vai ter os alelos iguais, no caso aqui Bzão, Bzão, Czinho, Czinho. São alelos idênticos nos cromossomos homólogos. Mas vamos ter uma outra situação de heterozigose. Hétero é diferente, que no caso aqui vai ser o azão, o azinho, né? Você tem um gene dominante, um alelo dominante e outro alelo recessivo. Quando tiver em maiúsculo, significa que esse alelo é dominante. E quando tiver em minúsculo, é o alelo recessivo. O genótipo é o conjunto de genes da espécie. No caso da espécie humana, apresenta 30 mil genes em cada célula haploide. O fenótipo é a soma do genótipo mais o meio, que vão ser as características expressas, como a cor do olho, o tipo de cabelo, a estatura, todas as características observáveis são o genótipo. Então, resumão dessa aula. Nós vimos que o que é um ser vivo, né, as características necessárias para se considerar um ser vivo. Vimos também os elementos básicos de uma célula, membrana plasmática, citoplasma, material genético. Vimos também a diferença de células somáticas para células sexuais. Falamos um pouco sobre as divisões celulares, sobre a mitose, sobre a meiose. Também entendemos um pouco mais sobre o que é um gene, o que são os alelos, o genótipo e o que é um fenótipo. Fomos ficando por aqui com essa aula. Até uma próxima.